Tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque o presidente interino, Osmar Stabile, chegou, hein? Chegou, ele tava mansinho, mas ele se apresentou. Eu vou explicar para vocês essa impressão que eu tive depois da coletiva que ele deu, resumindo e avaliando os 60 dias de trabalho à frente do clube. A projeção para o derby dessa quarta-feira e a arbitragem definida, isso também a gente precisa falar. Já se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se, é o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa, né? Em mata-matas de Copa do Brasil, oitavas de final para decidir quem avança para as quartas de final da competição, o que renderia uma grana no bolso e talvez até uma autoestima diferente, uma virada de chave. Sempre quando você enfrenta o seu rival, você tem os dois lados da moeda, né? Ou você implode uma crise, ou você pode provocar isso no teu arquirrival. E o Corinthians venceu esse mesmo Palmeiras há não muito tempo, nas finais, nas duas finais do Campeonato Paulista, sagrando-se campeão estadual, que valeu muito mais do que um mero título regional, né? Você bater o seu arquirrival que conquistaria ali um inédito tricampeonato. Aliás, inédito não, né? Porque isso aconteceu, mas há quase 100 anos, né? Então, na era moderna, seria a primeira vez que isso aconteceria, o Palmeiras vencendo esse tricampeonato. O Corinthians, né? Tem esse tri lá de 17, 18 e 19 sob comando de Fábio Carille. E o Corinthians interrompeu esse tricampeonato da maneira como foi, né? Com o Yuri fazendo gol lá no Allianz Parque, com o Memphis subindo na bola no jogo da volta na Neoquímica Arena, Hugo Souza pegando o pênalti do Rafael Veiga, aquelas finais que nenhum torcedor esquece. Pois bem, só que agora vem dois confrontos em um momento completamente distinto. O Corinthians mudou de técnico, o Palmeiras veio da Copa do Mundo de Clubes também, com uma certa frustração, o Estevão e o Richard Rios foram embora, então tem muita coisa envolvida e até para a sequência do próprio Palmeiras e também do Corinthians sob comando de Dorival Júnior, ainda com desconfiança. Cara, uma classificação, ele chancelaria o trabalho do Dorival para a sequência, ele daria uma moral assim absurda, ao passo que, né, uma eliminação poderia gerar uma crise, né, e até, sei lá, né, talvez até encerrar o trabalho do Dorival. É realmente 8 ou 80, não tem como ser diferente. Claro, tudo depende das circunstâncias, né, mas serão dois derbys aí incríveis nas próximas 2 semanas. O Corinthians vai ter força máxima, né? Depois de Garro lesionado, voltou, férias, bababá, o Yuri 50 dias fora, o Memphis com toda aquela polêmica, bababá. Pois bem, o trio tá de volta, não só o trio, né? O restante do time, o Dorival tem todo mundo à disposição. Então, assim, será o que o Corinthians tem de melhor. A questão é, qual é esse time? Que postura terá esse time? Será o time do clássico contra o São Paulo? A gente espera que não. Será o time do jogo contra o Cruzeiro, né, em que pelo menos encarou bem de uma forma defensiva, especialmente aquele jogo, mas agora com poderio ofensivo a ponto de poder sim, quem sabe, vencer o jogo e precisar, porque depois a decisão será no Allianz Parque. A gente está falando de um mata-mata em que você precisa estabelecer vantagens. Enfim, será um grande jogo. Nessa terça-feira eu vou fazer o vídeo, né, da terça para quarta, com muito mais informações detalhadas a respeito do jogo. A arbitragem, ela foi definida pela CBF e os caras gostam de uma complicação, mas gostam, né? Eu cheguei à conclusão que eles gostam de se complicar. Eu sei que um derby, ele tem um tamanho de jogo que, obviamente, qualquer árbitro que você designasse iria gerar uma contestação aqui ou ali. Agora, o Wilton Pereira Sampaio no campo e Braulio da Silva Machado no VAR, realmente os caras querem se complicar e não sabem como. O Wilton, ele apitou 2 derbys, uma derrota do Corinthians para o Palmeiras no Brasileiro de 23 e uma vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, aquele jogo da cabeça de porco, por exemplo. Então, talvez tenha essa última boa lembrança, mas não lembro dele ter interferido, né, na arbitragem nesses 2 jogos, né? Enfim. Mas ele é um árbitro complicado, né? Ele é um árbitro que acomoda, é um árbitro, sabe, que apita do jeito dele. Enfim, embora seja um cara de 2 Copas do Mundo, eu não gosto do estilo de arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. É FIFA, tem moral, tem respaldo, mas enfim. Agora, o que mais me preocupa é o VAR. A gente está falando do Braulio da Silva Machado, que é um árbitro muito complicado, gente. Ele tem algumas confusões relacionadas à regra do jogo, a aplicação da interpretação da regra do jogo. O Braulio é
o cara da final da Copa do Brasil de 2022, em que a bola bate no braço estendido do Léo Pereira e ele fica dizendo que a bola bateu na barriga. Isso só para lembrar um lancezinho. Ele estará no VAR. Por que ele vai estar no VAR? Um árbitro que já apitou até final de Copa do Brasil. Porque ele foi sendo afastado sistematicamente, ele foi sendo criticado, ele foi tendo problemas no campo, que os caras agora, para não deixar de pagar uma taxa, para não deixar ele desempregado, ele tá na cabine do vídeo, para ver se ele erra menos. E vocês acham que um cara que tem problemas de leitura de jogo, de interpretação da regra, vai apitar melhor estando no VAR? Bom, está posto. Wilton Pereira Sampaio e Braulio da Silva Machado vão apitar este primeiro derby na Neoquímica Arena na próxima quarta-feira. O presidente interino, o Osmar Stabile, chegou, rapaziada. Eu tava assim... Por que eu quero dizer isso? Porque ele deu uma coletiva e eu assisti atentamente e ele explicou sobre várias situações, né, fez uma análise da gestão, mas eu tava... uma impressão que eu tenho. Eu tava olhando o Stabile meio de fora, assim... E pensando, cara, me parece um cara que está preocupado em resolver a situação do clube. Um clube que está vivendo toda essa turbulência política, administrativa, financeira. Ele é o primeiro vice, né, do Augusto Melo, mas já tinha alegado que não participava da gestão e está lá para apagar um incêndio, né? O cara foi chamado e ele, obviamente, como um bom corintiano e presente na vida política do clube, foi lá e começou a pagar conta, disse, a gente não tem, um pouco mais realista até, a situação é complicada, tem uma dívida do Profut que eu preciso pagar até sexta-feira, tem os salários aqui que eu preciso, as premiações que eu preciso botar em dia e tudo mais, o Corinthians está numa situação delicada. Achei até muito mais transparente e pé no chão do que o próprio Augusto, né, que chegava dizendo, o Corinthians é isso, o Corinthians é aquilo, e a gente sabia que a realidade era um pouco diferente. Agora, o que me impressionou nessa entrevista coletiva é que ele se colocou politicamente. Eu não via isso do Stabile até então. Ele simplesmente chegou e disse, eu quero ser presidente do clube. Por que eu estou falando isso? Porque em várias respostas ele disse o seguinte, iniciamos uma reconstrução e esse trabalho precisa ser continuado. Ele bateu muito nessa tecla. Se o Conselho Deliberativo quiser e me der o apoio, continuarei aqui. Por quê? Porque dia 9 de agosto, vocês sabem, tem a Assembleia para que o Augusto retorne ou não. Confirmado o impeachment, se ele tiver o apoio do Conselho, ele permanece como presidente até a realização de uma nova eleição. E ele me pareceu empenhado em fazer isso. Falou a todo instante que é um primeiro vice, né? Ou seja, o que ele ia fazer? Ia virar as costas para o Corinthians por conta de declarações do Augusto, né, e tudo mais. E ele foi um cara escolhido pelo Augusto. Então, assim, mas ele não participou da gestão. Falou o tempo inteiro que você não faz nada sozinho, dando a entender que o Augusto centralizou muito, ficou muito nele, né? E ele tinha 2 vice-presidentes que não participavam da gestão e que ele entende que ele precisa continuar o trabalho, que não deixaram ele fazer isso, que ele queria ter participado e ele não conseguiu, que tem muita coisa para ser feita, que ele iniciou um processo, que o Corinthians não precisa virar SAF, que tem recebíveis, mas precisa organizar, que você não pode fazer planejamento sem recurso, que o fluxo de caixa estava comprometido em maio, junho, julho. Por quê? Porque você, quando recebe valores antecipados, né, da Liga Forte do futebol, por exemplo, né, você recebe lá um montante em janeiro e a outra em dezembro. E no meio do ano você faz o quê? Como é que você vive? Então você tem que se planejar para isso. Me pareceu um cara bem realista e coerente, né, com as coisas que ele vem fazendo no clube e tal, mas me pegou essa parte, e não é nenhuma crítica, tá? Eu não tô fazendo uma crítica ao Stabile. Eu acho que a política ela se faz também com posicionamentos, marcando presença, com você dizendo, eu não tô aqui simplesmente só para apagar um incêndio e depois eu vou embora para casa. Não. Eu tô aqui porque eu quero resolver essa bagaça aqui, sabe? Usando um termo mais chulo assim, eu quero resolver esse negócio aqui. E ele se colocou inclusive como uma figura para ser presidente do Corinthians, para continuar presidente. Eu até então, talvez possa ser ingenuidade da minha parte, eu achava que o Stabile estava ali meio que, meio com uma figura decorativa, um algodão entre os cristais, vamos aparar as arestas aqui, vamos tentar resolver enquanto eu tiver presidente. Não. Hoje ele se colocou como um presidente. Hoje ele colocou e disse, cara, se o conselho quiser, eu vou cumprir os ritos aqui e eu vou organizar o Corinthians. Eu preciso organizar o Corinthians.
vai demorar tempo, mas eu vou organizar o clube. Então, assim, não deixa de ser uma novidade. Falou sobre o Memphis, né? Foi questionado muito sobre o Memphis, se não dava para reaver o contrato. Tem uma informação de que nos próximos dias aí o Corinthians pode ter que arcar com um valor muito alto para cumprir vencimentos e metas do Memphis, e ele falou que, cara, não foi procurado nem pelo Memphis, nem pelo seu staff, e que tudo vai ser pago e que o contrato vai ser cumprido. E aí o pessoal insistiu. Não, tudo bem que o contrato vai ser cumprido, mas não seria melhor dar uma reavaliada nesse contrato, de repente fazer um acordo e tal, para o bem das finanças do clube? E ele refutou essa situação, garantindo que o Memphis fique e cumpra o contrato. Vamos ver. Pelo menos foi o que o Stabile disse. Mas foi uma entrevista, cara, assim, sincera, né? Acho que verdadeira, me pareceu pelo menos, e com um posicionamento de um cara que me parece estar disposto a ajudar o Corinthians. E aí isso sempre é muito delicado a gente falar, né? Porque de boas intenções todos eles estavam até agora, aparentemente, e depois a gente acabava vendo o que acontecia. Então, é mais um que tá ali, tá no meio do furacão, mas nesses 60 dias, eu honestamente aqui, não conheço o Stabile, nunca conversei com ele. Vi um cara que pegou uma situação bem complicada, um ambiente político bem turbulento, e me pareceu tentar acalmar os ânimos. Eu não sei se foi a mesma impressão de vocês. E aí, fiel, gostou da entrevista coletiva do presidente? Comenta aí. E agora bora falar da situação financeira do Timão. Preciso falar agora sobre o Corinthians, que conseguiu uma boa redução na sua folha salarial com apenas 3 saídas. Você vai lembrar que Igor Coronado, Alex Santana e Giovani não ficaram no Timão após o último mês. E a debandada desses 3 atletas significou uma redução de 2.600.000 reais mensais. Coronado era dono do maior salário, ele tinha um custo mensal de 2 milhões. Giovani e Alex Santana ganhavam os outros 600 mil. A ideia do presidente Osmar Stabile é reutilizar essa grana para a contratação de atletas. Com esse fôlego na folha salarial, ele entende ser capaz de contratar jogadores. O grande ponto é como contratar atletas sem pagar pelos direitos econômicos. O Corinthians hoje não tem dinheiro para investir em jogadores, apesar dessa folga na folha salarial. Importante registrar ainda que o Corinthians não descarta negociar mais atletas para tentar reduzir ainda mais seu custo. Por exemplo, Palácios é um jogador que o Corinthians adoraria fazer negócio. Ele até tinha conversas com o Austin FC, mas demorou para responder. O Austin desistiu do acordo. Léo Maná é outro atleta que não faz parte dos planos. Se pintasse uma proposta pelo Félix Torres, certamente o Corinthians faria negócio. E o principal deles, Memphis Depay, cujo custo é de 6 milhões de reais por mês. Tem ainda, isso sem contar os bônus. Se pintar qualquer proposta pelo Memphis Depay, Corinthians fará negócio. Em relação a reforços, abre aspas, para o presidente interino do Timão, Osmar Stabile, não vai ter nada de loucura. Temos que trabalhar dentro da nossa possibilidade de custo baixo e alta qualidade. É difícil, mas não impossível. Para fechar o noticiário ou as notícias do Timão, contar que o clube demitiu Orlando Ribeiro do cargo de técnico do Sub-20. Diego Coelho deve ser anunciado como novo comandante. A saideira do Timão, Corinthians que se prepara para o confronto contra o Palmeiras nessa quarta-feira. Havia expectativa da realização de um treino aberto, não será possível, mas a principal organizada do Corinthians prepara uma grande recepção para o time na frente do estádio na quarta-feira. Fiel, Jorge Nicola trouxe uma notícia importante. Com a saída de alguns jogadores no mês, o clube conseguiu respirar financeiramente e criou um espaço na folha salarial, abrindo caminho para possíveis contratações. Isso dá mais flexibilidade para negociar reforços pontuais sem descuidar do equilíbrio financeiro. Isso muda o panorama, Fiel. Se há espaço na folha, podemos ver reforços de mais impacto chegando sem sufocar o clube. Agora é saber usar essa margem com inteligência. E aí, Corinthians, qual é a sua expectativa para o clássico decisivo? O que você precisa ver em campo? E sobre os reforços, você confia que o espaço na folha será bem utilizado? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Já deixa aquele like, se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu e vai, Corinthians!